Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos usados por Deus sempre que permitimos que o Espírito Santo fale por nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quantas vezes você já sentiu a presença do Espírito Santo no seu coração? Quantas vezes você já falou de Jesus para as pessoas? Nessa vida, nós teremos dias bons e dias ruins, mas os melhores dias são aqueles onde nós podemos servir ao Senhor e nós estamos na Sua presença, que nós podemos reconhecer os seus sentimentos, podemos sentir amor, felicidade, paz, esperança, o domínio próprio, o autocontrole. Podemos falar de Jesus e ver nos olhos das outras pessoas a sede de amor sendo satisfeita. É como se a luz chegasse no meio da escuridão. É como se a esperança encontrasse aquele que já está aflito. E os nossos sentimentos mudam instantaneamente quando o Espírito Santo chega. Então, quando nós pregamos, não é aquilo que nós estudamos, que nós falamos, mas é aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração através dos nossos pensamentos. Nós falamos sem pensar, as palavras elas simplesmente fluem. Assim como todo devocional, não existe um roteiro, não existe um enquadramento, não existe nada. É Deus falando, coisas que nem fazem parte da minha vida. Coisas que eu não vivi, coisas que eu não tenho, coisas que eu não passei. E todo dia aparece alguém dizendo: olha, aquilo que você disse foi para mim. Então Deus sabia que de alguma forma você estaria ouvindo essas palavras. E encontrou alguém que tivesse obediência para poder te entregar esse recado, para que você pudesse se arrepender e mudar de vida. Quantos dias você passou servindo a Deus? Quantos dias você passou ao lado do amor? Quantos dias você viveu buscando apenas os seus próprios interesses? Quantas vezes você não quis morrer e tirar a própria vida porque não aguentava mais? Hoje o celular, ele arrumou uma coisa para nós que nós não tínhamos antigamente. Uma forma de gastar tempo mais improdutivo impossível. Ficamos olhando as coisas repetidamente, sem o menor sentido. Informações que nós vamos esquecer no outro dia são irrelevantes, mas o tempo perdido, ele não volta atrás. Cada minuto que eu gasto lendo a palavra de Deus é um tesouro que eu coloco lá no céu a meu favor. Cada dia que eu entendo que sem o Espírito Santo não tem como viver, é um dia a mais que eu passo servindo ao Senhor. E é quando eu coloco a minha vida à disposição de Deus e a obediência acima de qualquer coisa. Eu já não me preocupo mais com o que as pessoas pensam, mas ao que Deus pensa. E se a gente lê na palavra de Deus esse tipo de comportamento, Deus chama de temor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito. É levar em consideração aquele que nos amou primeiro, aquele que se importa conosco, aquele que nos defende. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. E assim nós aprendemos a reconhecer a presença de Deus. Talvez você nunca tenha sentido o Espírito Santo, ou tenha sentido e nem saiba. Você costuma orar? Ou costuma pedir oração para as pessoas? Talvez você possa estar se questionando nesse momento: mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus, é admitir, é mostrar para Ele todo o mal que está dentro de nós. Orar é colocar as nossas esperanças na mão dele, é tirar da mão das pessoas e colocar na mão de Deus. Quando Deus tiver que fazer uma bênção na tua vida, você não vai precisar pedir.
Você não vai precisar se humilhar, você não vai precisar fazer nada. Deus, ele vai colocar as pessoas. Então nós colocamos a nossa esperança em Deus para que Deus mande as pessoas para cumprir as suas promessas. É diferente quando eu acho que é o tratamento que cura, que é o trabalho que vai garantir a prosperidade da minha vida, sendo que prosperidade sem Deus não existe satisfação. E é por isso que nós vivemos num mundo de insatisfeitos. Parece que as pessoas elas estão vivendo fora de tempo. Mesmo no meio de tantas pessoas, de tantas conexões, ainda continuam se sentindo sozinha. Porque eles trouxeram aquilo que eles imaginavam que era o problema, mas ele não resolveu o real problema, que era a falta de Deus. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 13, 14 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito Santo e, de fato, nem mesmo pode entendê-lo. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está tentando descrever um pouco de como é a vida cheia do Espírito Santo, como é poder ouvir e obedecer a voz de Deus dentro de si e como ela se manifesta. A primeira coisa que ele tem o discernimento. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Então, quando nós falamos sobre influência do Espírito Santo, quem está falando através de nós? É o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. E às vezes você está aí procurando ter uma experiência com Deus, e Deus já esteve na tua frente, só que você não conseguiu reconhecer. Porque o Senhor, nós não vemos Ele com os nossos olhos, mas através do nosso coração. Se você chega numa casa que tem luz, importa a marca da lâmpada para que você possa ver? E assim nós nos tornamos como lâmpadas no meio de uma escuridão, aonde não é a lâmpada, mas a luz que nos permite ver. Então nós precisamos ir além de quem está pregando a palavra. Precisamos olhar e examinar a intenção dessas pessoas. E nós podemos sentir quando vem de Deus, porque o amor de Deus, ele não visa os seus próprios interesses e nem os seus próprios lucros. Não vai ter aquela pegadinha no final, não vai ter aquela pedição no final, não vai pedir nada, vai só entregar algo que você não tinha, uma oração que você fez e que não tinha uma resposta. Ele vai entregar algo que você sabe, poxa, isso foi Jesus, porque só Deus sabia dessas coisas, eu não tinha contado para ninguém. Então as palavras que nós vamos usar quando o Espírito Santo estiver em nós não são nossas. Então não se preocupe quando você for evangelizar alguém. E eu vou colocar uma questão para você. Você não ajuda ninguém. Tá? Você não ajuda ninguém. Eu estou ajudando pessoa. Sempre que você colocar eu numa frase, é o diabo que está usando da vaidade dele para tentar colocar você como alguém importante. E você não é nada. Pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. Então, quando nós evangelizamos amando de Deus, ainda que olhando aconteça a mesma coisa, você ajudando uma pessoa, a diferença é que eu estou dando a glória a quem merece a glória. E eu estou ali realizando um trabalho que foi mandado. E não algo que eu estou fazendo por vaidade. Então a palavra eu não ajudo ninguém. O Espírito Santo sim. Então quando nós olhamos as coisas do jeito certo, nos anulamos de tudo isso, porque nós não somos nada. Nós somos apenas o casco da coisa. A mensagem que está em nós é muito maior. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, onde está a sabedoria de Deus? Na Bíblia. Então, tudo aquilo que o Espírito prega está de acordo com a palavra de Deus.
E a palavra de Deus não coloca as intenções de ninguém em primeiro lugar, coloca as intenções de Deus. Isso tem sempre que ficar muito claro. Então, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conseguimos reconhecer quando é o Espírito Santo que está falando conosco, porque ela está 100% alinhada a isso. Ela não vai colocar pautas do mundo, ela não vai colocar valores, ela não vai criar defesas, ela não vai se preocupar em querer que outras pessoas vivam uma virtude que ela mesma não vive. Então os ensinamentos que nós temos se baseiam na onde? Na palavra de Deus. Eu não preciso de estudo de arqueologia, eu não preciso entender o contexto da época, eu não preciso saber. Tem pastor que misericórdia, ele está mais ali rotando uma aula de história dentro do púlpito que falando sobre a ação do Espírito Santo, porque não tem o menor sentido. Sabe, gasta-se mais da metade do tempo querendo mostrar, nossa, olha como eles viviam, olha o que eles entendem, o que eles comem, o que eles são. Cara, quem que isso daí salva a vida de quem? Se eu tivesse lá no começo, ateu ainda, e chegasse um cara dele falando esse monte de coisa pra mim, eu falei, velho, some daqui, pelo amor, vai sentar em cima do palquinho teu ali, fica ali quietinho. Vai lá, vai pra lá. É diferente quando Jesus fala conosco. Ele entende a nossa causa, ele entende o nosso problema, ele sabe a nossa língua, ele conhece a nossa dor, ele sabe onde está a nossa ferida e tem a cura. Diferente dos fariseus que queriam ser os doutores da lei, a cura estava em Jesus. Jesus expulsava os demônios, dava ordem aos ventos que eles se acalmassem, andava no meio dos leprosos, das pessoas de má fama. Jesus estava lá, ele participou, ele viveu, ele chorou. Ele esteve no meio do povo. Emanuel, Deus conosco, e esse é o Deus ao qual nós servimos. É um Deus que se assenta junto de nós. Não é aquele que nos manda longe por sermos pecadores. É aqueles que vêm para perto, é aquele que dá o exemplo, é aquele mesmo que ensina. Não é ensinamentos humanos. Então o Espírito Santo, ele não vai falar sobre a humanidade, mas sobre a divindade. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Por que eu falo para vocês? Quando vocês começarem a ler a Bíblia, não se preocupem que vocês não vão entender nada. Porque é o Espírito Santo que vem para revelar. E não tem problema, não se preocupa que no começo você não estava entendendo, porque vai chegar um tempo onde você vai passar de novo naquela mesma passagem e vai entender. Persista lendo, ainda que para você não faça sentido, porque Deus está fazendo você se acostumar com a presença. Se a gente está num quarto escuro e a gente acende a luz, no primeiro instante aquilo te cega, você não consegue ver nada, você vai tampar os olhos até poder acostumar com aquilo. E é exatamente isso que acontece conosco, nós vamos acostumando com a presença de Deus. Então esse dom do Espírito Santo, que é a sabedoria, que é a revelação de Deus, só quem crê em Jesus pode receber e pode entender, e de fato nem mesmo pode entendê-lo. Então, para as pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, elas têm uma opinião sobre a Bíblia. Você sabe o que elas vão falar? As pessoas que começam a ler a Bíblia, elas ficam loucas. Isso é verdade. Olha o que a palavra fala. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, quando uma pessoa vier para você e falar, olha, quem lê a Bíblia acaba ficando louco. Por quê? Porque ela é uma pessoa humana. É uma pessoa que ela não tem entendimento espiritual. Ela nunca viu o Senhor, nunca serviu o Senhor, nunca gastou um dia ao lado do Senhor. Então nós conhecemos as pessoas através do que elas testemunham sobre Deus. E o nosso testemunho, ele é muito importante. Muito importante. Lembra que eu sempre falo que quando Jesus está perto de nós, nós podemos pensar como ele pensava, e quando o diabo está perto de nós, nós pensamos como o diabo pensa, que os nossos pensamentos são influenciados pelo Espírito que está perto de nós, e os nossos sentimentos é uma base sobre os nossos pensamentos. Você só sente aquilo que você pensa. Olha aqui. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Por que eu penso como Cristo pensa? Porque o Espírito Santo está perto de mim. Por que eu sinto os sentimentos de Deus? Porque os pensamentos de Deus estão em mim. Então não tem como você sentir algo que você não está pensando.
Então, se você costuma às vezes gatilhar com alguma coisa, o que seria esse gatilho? É quando você entra num estado de descontrole. Quando você começa a se sentir mal, e você estava se sentindo bem, mas de repente bastou uma palavra, e aquilo é como se fosse um gatilho de um revólver que estivesse atirando. Se a gente vai lá em Salmos, Deus fala que vem aqueles dardos inflamados sobre nós, e seria mais ou menos isso. Uma palavra, e bastou você parar de pensar e perder todo o controle e sentir tudo aquilo de ruim. Você precisa entender qual palavra é essa e trazer para dentro do Senhor em oração para que aquilo possa ser revelado a você. E essa arma ela seja descarregada e isso seja tirado da sua vida. Os pensamentos de Jesus vão estar em nós. Eu leio a Bíblia e fico pensando nas coisas que eu li, em como aquelas pessoas estavam vivendo, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam fazendo. Elas tinham vida como nós. Eram pessoas como nós, cheias de incerteza e insegurança, mas quando Deus estava com ela, todo esse estado acabava se mudando. E é interessante quando nós olhamos lá em Pentecoste, que foi a primeira vez que o Espírito Santo ele veio até nós. Antigamente, se a gente pegar o Antigo Testamento, Deus ele fala sobre o Espírito de Deus. E esse Espírito era dado somente a alguém que tinha um propósito muito fixo. Então a gente olha o rei Davi e tudo que ele fez, olha o profeta Samuel, olha Jeremias, Isaías e todos aqueles que passaram, Noé. Então eles foram influenciados pelo Espírito de Deus. Deus estava com eles, eles obedeciam esse Espírito e tinham um propósito. Mas as pessoas, elas não podiam fazer nada. Não adiantava elas orarem para que Deus pudesse perdoar. Não, elas tinham que oferecer um sacrifício. Então Jesus ele veio para quebrar tudo isso. Ele disse, olha, a partir de hoje, quando eu voltar para o Pai, eu vou mandar alguém para vocês. Então quando vocês quiserem ter o poder de Deus, vocês orem, vocês se ajoelhem, vocês conversam com o Senhor e vocês vão ter tudo isso. E lá em Pentecoste, foi exatamente a primeira vez que isso aconteceu. E nós precisamos entender que o mesmo Espírito que desceu em Pentecoste, ele permanece aqui. Então as mesmas características que eles tiveram lá, nós vamos ter aqui. E assim nós podemos reconhecer a ação do Espírito Santo. Se a gente vai lá em Atos 4, versículo 31 a 33, a palavra do Senhor ela diz assim: quando terminamos de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Então aqui foi a primeira vez, nessa carta dos Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, que ele está relatando, o que o Atos ele relata? O que aconteceu depois que Jesus ele voltou ao Pai? Como os discípulos eles começaram a se organizar, como eles começaram a evangelizar, como eles se articulavam, como eram as primeiras igrejas primitivas, as reuniões, por que elas tinham, para que elas eram. Então aqui, olha a primeira coisa que eu sempre falo. Por que quando nós oramos, o primeiro milagre que acontece é instantâneo? Porque quando nós oramos, o Senhor ele já vem até nós, o Espírito Santo vem até nós. E olha como começa a palavra. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então você imagina que eles estavam dentro de um lugar, e nesse lugar, quando eles acabaram a oração, aconteceu algo sobrenatural, algo que nunca tinha acontecido. Então eles sentiram um lugar tremendo, como se fosse um vento impetuoso, como se fosse alguma coisa que eles pudessem, através dos sentidos físicos, perceber algo além dos seus próprios sentimentos. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram corajosamente a anunciar a palavra de Deus. Então quando nós estamos com o Espírito Santo, o que nós fazemos? Anunciamos a mensagem de Deus. É impossível a gente evangelizar sem estar com o Senhor. E é exatamente o que Paulo está descrevendo ali em cima. Que
que as palavras que nós temos não são nossas, são as palavras do Espírito Santo. Então, quando você começar a ler a Bíblia, leia a palavra de Deus. Quando você começar a orar, conversar com o Senhor, se arrepender, entregar a sua vida na mão dele, começar a avaliar se realmente é necessário tudo isso que você tem vivido, se esses são os sonhos de Deus ou são as loucuras que você colocou na sua cabeça, você vai ver que o teu coração ele vai começar a se tranquilizar, que o teu comportamento vai mudar, que os seus desejos eles vão mudar, que você já não está mais preocupado em salvar quem é do teu interesse, você está preocupado com todas as pessoas, porque o Espírito Santo se preocupa com todos. Deus disse, amai a mim sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ele não disse, amai só a tua família e os teus interesses. Porque isso daí qualquer pessoa que não tem Deus pode fazer. E é assim que qualquer pagão vive. Então nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas e os interesses dele no lugar dos nossos. Então as pessoas, quando elas estão tomadas pelo Espírito Santo, elas começam a anunciar o Evangelho, mesmo sem entender, com coragem, colocando Jesus acima de todas as coisas. Olha isso, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ué? Então, quando nós sentimos, que espírito que nós sentimos, quando é o Espírito Santo que está em nós, nós sentimos as mesmas coisas e pensamos as mesmas coisas. Pessoas tomadas pelo Espírito Santo, elas reagem iguais e pensam iguais. Agora, vamos colocar dentro de uma casa esse exemplo? Por que que tem briga dentro da tua casa? Porque tem duas pessoas que pensam totalmente diferente, sentem totalmente diferente e acham que a responsabilidade do outro é fazer que esse sentimento ruim saia dela ou servir às vontades dela. Uma casa onde duas pessoas estão tomadas pelo Espírito Santo, ambos vão pensar igual e ambos vão sentir igual, não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter desentendimento, não vai ter nada. Por quê? Tudo aquilo que nós precisamos, a palavra ensina. E quando as coisas elas já estão combinadas, quando as nossas expectativas já estão no lugar certo, não tem briga. Pensa que você está numa casa onde tem comida farta para todas as pessoas. Vai ter briga? Não, todo mundo pode comer. Agora imagina numa casa que tem 10 pessoas, mas só 5 poderiam se alimentar porque não tem comida suficiente para todo mundo. Você acha que vai ter briga? Com certeza. Cada refeição vai ser um inferno ali dentro para ver quem que vai ficar. E aí vão começar a se criar regras e mais coisas e isso e aquela narrativa inteira. Então a necessidade, ela demonstra o que existe dentro do coração de cada um e o caráter das pessoas. Pois somente aqueles que se sentem satisfeitos com o que têm não se vendem por migalhas desse mundo. Então nós sabemos que quando o Espírito Santo estiver em nós, os nossos pensamentos vão ser igual aos nossos sentimentos. E quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, versículo 22. A palavra ela fala que os frutos do Espírito Santo são paz, amor, autocontrole, esperança, fidelidade. Então essas coisas elas só existem porque dentro dos nossos pensamentos já não existe dependência emocional, dentro dos nossos pensamentos já não existe desconfiança, já não tem ciúmes, já não tem mais dúvida, já não tem mais nada. Mas se não tiver isso, só vai ficar o diabo colocando pensamentos. E são todos ruins e aquele que nós vivemos e achamos que são normais. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente sua, mas todos repartiam um com os outros o que tinham. E aqui nós não estamos falando só sobre posses, porque o miserável espiritual ele só vê Deus como se ele fosse o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele só quer a coisa desse mundo. Aqui mostra que aquilo que ele tinha estava à disposição de Deus. Quando nós entramos lá no começo, eu ajudo as pessoas. Nós ajudamos através da ação de Deus. O que eu tenho é de Deus, eu não tenho nada. E é justamente sobre isso que essa passagem falava. Na presença do Espírito Santo, nós não sentimos que as coisas são nossas, mas de Deus, e que ela nos é dada para que nós possamos usar. E depois que nós partimos, nós deixamos essas mesmas coisas aqui para que Deus possa usar em outras pessoas. Ou que o diabo use, tanto faz. Porque o que vai demonstrar isso é a forma, é o que vai acontecer depois.
com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Então o Espírito Santo, o que ele vai fazer a gente fazer? Testemunhar. Então os apóstolos estavam falando sobre a ressurreição. Eu não sei se você parou para pensar um pouquinho só, pelo amor de Deus. Eles testemunharam um assassinato. Pelo amor de Deus, não romantiza isso. Eles estavam falando sobre um trauma. Eles viram um amigo deles sendo assassinado, sendo cuspido, sendo humilhado. Aconteceu um crime ali. Não olha isso como se eles estivessem testemunhando coisas de florzinha. Foi um trauma. E quantos traumas nós não vivemos e não carregamos? E esses traumas vão virar o nosso testemunho. Eu falo da fase mais sombria da minha vida. E ela virou meu testemunho. Só que quando eu vivia naquela época, eu não via saída para a minha vida. A saída era a morte. Eu não tinha esperança. Eu não tinha uma razão de viver, eu não tinha um motivo, eu não tinha nada. Hoje as coisas elas permanecem praticamente as mesmas. E eu sou feliz aonde eu vivo. Não porque as coisas mudaram, mas porque o Espírito Santo vive comigo hoje. Por isso eu obedeço ao Senhor, e é isso que eu falo para você: a quem você quer obedecer, a quem você quer servir. Quantos dias da sua vida você passou obedecendo ao Senhor? Como que você quer que Jesus ele quebre o teu testemunho? Que ele tire toda a dor de dentro de você, se você não quer aceitar os pensamentos dele, com o sentimento dele. Eu preciso pensar como Jesus pensava e fazer o que Jesus fazia, mas isso eu faço não porque eu quero, mas porque o Espírito Santo assim me ensina, e ele vai ensinar todas as pessoas a perdoar, a amar, a se confessar e a fazer. O processo é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Então olha como aqui tem um passo a passo. Eu oro, o Espírito Santo vem, ele mexe nos meus pensamentos, ele mexe nas minhas palavras, eu testemunho sobre o Senhor, eu prego aquilo que o Senhor fala no meu coração. É isso, esse é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai vir na sua vida para quê? Para que você possa, através dele, conduzir outras pessoas até Jesus, para que Jesus possa fazer a mesma obra que ele fez na sua vida. E é só isso. É só isso. Onde está a igreja aqui? Onde estão as coisas? As pessoas estavam reunidas ali orando? Estavam, mas eles saíram pregar lá fora. Não é ficar pregando lá dentro, escondido entre quatro paredes. Cara, tá tão preocupado em alimentar o corpo e esquece de alimentar a alma. As pessoas elas estão perecendo por falta de conhecimento, e até aquele que acha que tem, não tem. Não tem, porque está sendo tirado, o tempo todo está sendo tirado, e a gente não percebe as coisas. Começa a perceber o que é importante. Deus ele está te incomodando todo dia para falar através de você, e você tem se calado, com medo. Deus está dizendo, olha, você vai falar corajosamente. Por que você tem medo da opinião das pessoas? Os outros que vão se haver com seus deuses. Nós temos um Senhor e a Ele nós servimos. Então, ao invés de ficar preocupado com a opinião da vida de cada pessoa e com o pecado da outra pessoa, porque eu não sou aquele que tenta trazer um pouco de luz? Poxa, errar, todos nós erramos. E Deus está dando uma oportunidade de se redimir e você não vai ajudar? Você quer continuar excluindo as pessoas ao invés de juntar? Não importa, não importa. Nós vamos amar acima de qualquer circunstância, porque é assim que Deus o faz. Se os nossos pensamentos são os de Deus, é Jesus que está vivendo conosco. E a nossa vida ela já não existe mais, ela está escondida junto com Cristo. Já não tenho mais os meus pensamentos, então quando eu olho lá no testemunho de tudo aquilo, já não é mais dor. Já se tornou motivo de bênção, porque eu tenho como comparar. Eu olho a minha velha vida e comparo com a nova, elas são incomparáveis. 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 Somente quando somos usados por Deus, somente quando nós servimos ao Espírito Santo, nós podemos sentir todas essas coisas. Por favor, leia a palavra de Deus, que tudo vai fazer sentido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te usar por muitas vezes e por muitos dias. Que você possa dar frutos. Frutos que demonstrem o seu arrependimento. Toda a vontade de estar ao lado do Senhor. Junto. Obedecendo, testemunhando, louvando, adorando, ouvindo louvores.
não mais fazendo o que fazia, nem acreditando nas mesmas coisas. Deus, quando Ele faz a obra, Ele completa por inteiro. Se algo não mudou, é porque você não entregou a Deus. Entrega ao Senhor todas as suas preocupações, que Ele vai endireitar os teus caminhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.